Olá! No mini podcast de hoje eu vim comentar sobre Off Campus. Eu resolvi fazer uma série de mini podcasts comentando sobre os episódios, então vão ser 4 vídeos separados, 2 episódios por vídeo. E eu tô muito animada para poder comentar e compartilhar meus pensamentos mesmo sobre a série. Eu tô muito feliz de saber que a série só tá crescendo e que muito provavelmente a gente vai ter uma terceira e uma quarta temporada e eu já quero a confirmação delas. Para começar, eu queria falar que todos os atores literalmente caíram dos livros. Gente, eu assistia a série e eu ficava impressionada como eles literalmente nasceram para ser os personagens de Off Campus, cara. Foi muito legal, assim, de assistir e ver que eles realmente entenderam os personagens, a personalidade deles, a essência deles e conseguiram transmitir isso muito bem através da tela. No episódio 1, a gente já começa com aquele zoom, assim, no gelo, né, que vai mostrando vários ângulos. Eu achei aquilo ali saído diretamente de uma série, de um filme de anos 2000, me lembrou muito como as coisas eram as ambientações, assim, eram mostradas antigamente. Eu realmente adorei como eles colocaram, né, a Hannah e o Garrett pra essa questão de, eles convivem no mesmo espaço, mas eles meio que não se conhecem, né. E eu adorei essa montagem inicial, achei que ficou muito boa. Aí logo em seguida a gente já tem a parte deles na sala de aula e a questão do Garrett, né, perguntando se o nome dela era com M, né, chamando ela de Mona. O primeiro Mona que saiu da boca dele, eu comecei a rir, eu falei: "Gente, tá saindo dos livros e eu tô vendo isso", sabe. E eu adorei que essa cena ela foi, tipo, fora da sala, ali, com os amigos da Hannah em volta, porque a gente já consegue ver também essa questão das amizades sendo incluídas em várias partes da série. Também adorei como o grande foco da Hannah aqui na série era realmente, a questão da composição e de ela entender que ela sabe que ela é uma compositora, mas nesse caso ela tá só acostumada a compor músicas clássicas, né, e ela poder expandir esses horizontes e entender quem ela é como compositora ao longo dessa temporada e muito provavelmente ao longo das próximas também. É muito interessante de ver isso, porque, né, nos livros a gente sabe que a Hannah ganhou um Grammy com uns 25 anos. Então é muito legal, tipo, ver esse processo, assim, por trás, já que não é algo que a gente acaba lendo tanto nos livros. E eu achei isso realmente um grande acerto, de usar a faculdade para se descobrir e entender o que faz sentido pra você, o que não faz, o que você gosta, o que você não gosta. Aí na hora que apareceu o Logan, o Tucker e o Jim na casa deles, gente, eu entrei em surto, que eu já estava assim: "Cara, como assim? Eu li esses livros há 5 anos atrás e isso realmente tá virando realidade, eu tô vendo eles fora da minha cabeça", sabe. Porque quando eu leio o livro, eu realmente só consigo imaginar bem ambientações. Eu não consigo imaginar personagens. Eu realmente não imagino como eles poderiam ser. Então, quando eu vejo uma adaptação literária, eu super aceito muito fácil e eu super entendo, os atores. E pra mim, eles transmitindo a essência dos personagens é exatamente o que eu preciso. E é exatamente isso que está em Off Campus, gente. Todo mundo ali sabe muito bem o que tá fazendo, sabe muito bem como tá transmitindo os meninos, né, os personagens. E, nossa, a gente estava encantada. No momento em que eles apareceram, eu falei: "Gente, é exatamente isso que eu imaginava", sabe. E um outro ponto que eu gostei muito desse primeiro episódio é que a gente já entende logo de cara que a música realmente é um ponto extremamente importante nessa história. Tanto, obviamente, pela Hannah ser estudante de música, mas também muito da parte do Garrett, sobre ele sempre estar botando uma playlist, sempre estar botando uma música ali pra tocar. E isso é algo que a gente não vê tanto nos livros, e eu adorei que eles usaram esse meio da música como um ponto de conexão entre a Hannah e o Garrett. Por sinal, desde quarta-feira eu não paro de tocar as músicas na minha cabeça, eu tô tranquila e aí do nada me vem The Beach is Back ou então a Hannah cantando Baby, Now That I Found You. Eu tô encantada, gente, assim, acho que realmente tudo na série foi um grande acerto. Também achei o máximo no primeiro episódio a dinâmica dos comentaristas, né, falando sobre o Garrett, sobre ele ser o futuro ali do hockey e tal, porque no livro, se eu não me engano, o Garrett ele já é capitão do time há um tempinho. Mas aí, na série, dá a entender que ele acabou de virar o capitão. Então, acaba tendo essa pressão, né? Tanto do pai, toda a questão familiar com o pai, a pressão de ele ser o capitão agora, os holofotes estão realmente voltados para cima dele. Também a questão do Bruce já tá tipo, nossa, queremos você, vamos contratar você. Então, realmente já mostra um pouco, logo nesse primeiro episódio,
toda a pressão, assim, que ele acaba carregando e tenta não demonstrar para os outros. E falando no pai do Garrett, como assim, logo no primeiro episódio, eu já tive que ver o fio, sabe? Eu achei que ele ia aparecer só mais pra frente, mas ele já apareceu logo nesse primeiro episódio. O que eu também achei ótimo, né? Porque a série, ela também é pra quem nunca leu os livros. Então você já mostrar logo o fio ali de cara, você consegue perceber que existe alguma coisa entre os dois. Então já mostra um pouco dessa dinâmica pra quem não conhece a história. E também a gente já consegue ver os flashbacks aparecendo ali. E eles usaram de flashback ao longo de toda a temporada. E eu tenho certeza que eles vão utilizar ainda nas próximas. Eu consigo ver exatamente na minha cabeça os momentos em que flashbacks podem estar acontecendo. As montagens de hockey, durante toda a temporada, elas estavam incríveis. No primeiro episódio, eu já fiquei assim, chocada quando eu assisti, porque eu realmente não estava imaginando essa qualidade toda em cima dessas cenas, mas eu fiquei muito feliz que elas estavam realmente muito boas. E sabe o que me lembrou? Now or Never em High School Musical 3. Porque para High School Musical 3, eles subiram o investimento, já que era um filme para o cinema e não um filme para o Disney Channel, igual os anteriores. Então a qualidade da cena de basquete de Now or Never tá muito impecável, né? Muito boa, assim, essa qualidade realmente de cinema. E eu achei que eles conseguiram transmitir essa qualidade muito boa e, nossa, para telas grandes, né? Cinema, e em off-campus nas cenas de hockey. Então eu fiquei extremamente chocada, por sinal, amando assistir os edits de High School Musical e off-campus, né? As músicas de High School Musical com as cenas de off-campus, esses edits estão impecáveis. E eu achei que esse primeiro episódio, ele mostra muito bem a dinâmica da Hannah e do Garrett com os amigos deles, e como esses amigos estão sempre ali presentes no meio, né, em diversos momentos. E uma das minhas cenas favoritas da série inteira tá presente logo nesse primeiro episódio, que é depois que a Hannah ela vê o Aaron ali, né, e ela vai pra Green Room, acaba cantando The Beach is Back. Gente, lindo! Tipo assim, tudo de bom aquela cena. Nossa, a música, muito nostálgica, muito pra cima, muito feliz. A voz da ela cantando, linda. Eu queria muito essa versão nas plataformas de streaming, mas eles não liberaram, não sei porquê. E aí vem o Garrett lá, né, todo estressado. Aí ele olha ela se divertindo e aquilo ele dá um gás pra ele voltar pra jogar o hockey. Nossa, gente, achei de um cuidado a cena lindo, tipo assim, tudo muito bom. E também depois a gente acaba vendo sobre o Garrett falando o quanto ele viu ela livre ali naquela situação. E eu acho que esse sentimento de liberdade que ele vê através dela, quando ela tá, principalmente quando ela tá cantando, ele perpetua durante a série inteira. E eu gostei bastante disso aí. Gente, nossa, tem muita coisa pra comentar ao longo dos outros episódios ainda. E a parte ali da festa, eu adorei essa mudança do livro pra série sobre o acordo realmente acontecer na festa e não no pós-festa, como é no livro. E o diálogo da Hannah e do Garrett nessa parte, totalmente Hannah Garrett dos livros, gente. A vibe, tipo assim, todinha. Eu tava, meu Deus, isso tá realmente acontecendo de novo, né? Aquela sensação de ver algo que você imaginou há anos, assim, você tá com anos com isso na sua cabeça, e finalmente aquilo sai do que você imagina e torna algo assim palpável de certo modo. E uma parte que eu adorei também foi o Garrett puxando o cós da calça da Hannah, e ele faz isso em outras cenas ao longo da série também. E me lembrou super a Lara Jean e o Peter no primeiro filme, que ele bota a mão no bolso dela e gira ela, né? Gente, eu fiquei, ai, casais icônicos criam movimentos icônicos. E sem contar que ao longo de toda a temporada a gente vê várias referências a diversas comédias românticas. E eu tava, gente, finalmente o mundo se alinhando e as coisas legais de comédias românticas voltando pra gente, sabe? O segundo episódio já começa com eles ali, né, discutindo sobre como o acordo vai funcionar e tal, e sobre as aulas. Gente, o Garrett tirando potinho com a Hannah. Eu adoro quando tem essa coisa no fake dating, que eles começam a planejar, né, como é que eles vão mentir para as pessoas, como é que vai funcionar essa parte, assim, das pessoas acreditarem que o namoro falso realmente é verdade. E, eu amo isso em Para Todos os Garotos, amei. Eu amei assistir isso aqui, sabe? Eles tirando as fotinhos, iguaizinhos a cena da Lara Jean e do Peter na festa. E eu adorei que o Divo do Garrett, ele instintivamente já começou a ajudar a Hannah a arrumar ali as coisas do Malones. E isso claramente mostra que eles são casados há 50 anos, porque é literalmente essa vibe que eu tenho lendo eles como casal, que eles parecem casados desde o momento em que eles se conhecem. Aí a gente tem a introdução de Jules e da página de fofoca, né? Eu fiquei curiosa pra saber como é que essa página de fofoca vai desenrolar nas próximas temporadas, ainda mais sabendo que fofoca, né, é um plot meio que importante na história do Logan e da Grace. E aí também já introduziu logo um pouco Jules pra gente, né? E assim, eu gostei do personagem a princípio. Eu não achei nada demais nessa temporada. Vi muita gente jogando hate, mas assim,
Eu acho que Jules realmente só vai ser um personagem muito importante quando for a temporada do Logan. Então, até agora, pra mim, tanto fez, tanto faz, sabe? Mas eu gostei que esse personagem serviu como narrador em algumas partes, principalmente nas cenas dos jogos de hóquei. Jules tá lá, tipo, narrando pro site de fofoca, né, pro Instagram. Então, acaba passando um pouco o que tá acontecendo pra gente que não entende muito do esporte. E aí eles colocaram Are You Gonna Be My Girl pra tocar, e eu amo essa música. Mas sabe quando você ama uma música, ela é antiga, você, tipo, não escutava no streaming primeiro, eu realmente escutava mais em CD e rádio, e aí você meio que esquece ela. Fui eu com Are You Gonna Be My Girl, e eu fiquei muito feliz de, tipo, nossa, é aquela música que eu gosto, sabe? Poder colocar na minha playlist, porque eu realmente adoro essa música. E aí a minha única reclamação da série seria que faltou um pouco mais de cenas da Hannah e do Garrett estudando, porque esse meio que é o ponto, assim, que cria conexão entre eles no livro, né? Eles começam a se falar mais a partir daí. E na série a gente acaba não vendo logo essa primeira sessão de estudos, assim, maior, né? Eles conversando ali, a gente só vê um pedacinho. E eu entendo que no outro episódio, né, em que eles estão tentando marcar de estudar e aí desmarca e tal, eles têm que botar mais cenas pro Justin, já que na série ele realmente tem um papel mais importante do que no livro, e ele realmente tem diálogos grandes com a Hannah. Mas assim, né, gente? Eu preferia muito mais as cenas de Hannah Garrett. E nesse episódio, a gente também é introduzido a dinâmica do Sean e da Ali. E na minha cabeça, né, o Sean sempre foi um personagem meio babaca, né, meio ruim. Mas quando eu tava relendo em janeiro, eu percebi que no livro da Hannah, ele é só sem sal mesmo. E ele tava realmente passando essa energia na série de, tipo, sem sal, sem graça, sabe? E dá claramente pra perceber logo de cara que ele e a Ali querem coisas muito diferentes, assim, da vida. Em relação ao profissional, né? Eles podem até se amar até certo ponto, mas na questão profissional, ele realmente quer que ela se mude com ele pra Vermont. E ela não quer isso, ela quer descobrir o lado dela atriz e poder ganhar os palcos, né? Mas ele não tá preparado para essa Ali. E a Ali não vai se submeter ao que ele espera dela. Então dá claramente para perceber que é uma coisa que realmente não vai pra frente. Um ponto muito legal na história, que eu gostei bastante, é que a Ali na série, ela já sabe desde o início do plano da Hannah e do Garrett. E no livro não acontece assim, né? Ela só descobre no final. E eu acho muito importante pra Hannah, a Ali saber disso, pra própria Hannah entender o que tá acontecendo depois, futuramente, ao longo da série. E uma coisa que pra mim a série deu 1000 de 10 no livro foi a questão das amizades. Porque a gente já consegue ver a Ali muito mais envolvida ali no meio da Hannah que os meninos. Obviamente, além do fato dela trabalhar no Malomes, onde os meninos sempre estão, mas também em outras situações, além, obviamente, da festa do Bo e do Dean, a questão do John Shakespeare, que a gente vê mais pra frente, que vai todo mundo pra lá, e a Ali meio que é a pessoa que eles conhecem. Além do Dexter também, que aparece no Friendsgiving do Tucker. Então, realmente, eles passam essa energia de, tipo, estamos construindo uma família aqui. O que a gente acaba não vendo tanto nos livros, já que a gente realmente só fica na cabeça dos personagens principais. Eu adorei as cenas saindo do quarto do Garrett, né? Porque no livro muitas coisas aconteciam entre a Hannah e o Garrett conversando no quarto dele. E a cena do Brave, né? Saiu do quarto dele pra academia. Eu gostei muito daquela dinâmica ali, também da conversa da Hannah com o treinador Jensen antes. Gente, um querido ele, um querido. Mal vejo a hora de aparecer a Brenna também. E sobre a Hannah beijar o Logan, eu meio que já tava esperando, porque tinha saído vários spoilers de ai, pode ser que isso aconteça. E tinha gente que assistiu os episódios lá na gringa que também tava falando, provavelmente não vai ser o dia que ela vai beijar, hein? Vocês fiquem de olho. Então, pra mim, eu já sabia, então já tava preparada pra isso. E sendo muito sincera, eu gostei da cena, acho que até pra dar um embasamento nessa questão do crush do Logan na Hannah, né? E, eu gostei muito, gente. O Garrett já com ciúme, claramente. E o Logan, tipo, o que tá acontecendo aqui, sabe? E eu também achei a personagem da Kendall muito mais, assim, legal na série do que no livro. Ela conversando com a Hannah em diversas situações, futuramente também ela entendendo o que o Garrett estava falando pra ela. Então, achei uma boa dinâmica de personagem e fico me perguntando se ela e a Alex, né, que é a menina que fica com o Dean, voltariam pra fazer, tipo, figuração, né, ser personagem de apoio em temporadas futuras. Agora vamos falar dela. A festa do Bo e do Dean na série. Pra mim foi um upgrade gigantesco do livro. Gente, amei tudo. Desde o momento em que eles sobem lá no banquinho pra anunciar a festa, tudo dá pra ver a dinâmica da amizade deles, assim, muito clara. E como, tipo, o Bo também é com todo mundo. Eu adorei o fato da fantasia em dupla. E é muito engraçado, porque quando eu vi o trailer, eu realmente não tava acreditando que todo mundo tava fantasiado. Porque quando eles focam no Justin, no amigo dele, o Justin tá, tipo assim, com a roupa mais normal possível.
E quando você reparava no fundo dali do Justin, você só via mais as pessoas com chapéuzinho e tal. Mas aí quando eu vi a cena e todo mundo fantasiado, eu fiquei, gente, todo mundo gostou realmente disso. Tipo, eles entraram realmente no clima. Aí temos a conversa da Hannah com o Jules. E eu tava curiosa pra saber como é que isso realmente ia desenrolar. E, gente, tava rindo, porque Jules virou pra Hannah e falou assim: Ah, não imaginava o Garrett ficando com alguém como você. E a Hannah, tipo, por quê? Ele não pode ficar com alguém como eu? E Jules e Hannah, assim, tipo, ai, não era isso que eu queria falar, sabe? O que tá acontecendo aqui? Mas eu adorei depois o jeito como o Garrett chega, né? E aí eles têm aquele momento ali, Jules realmente fica, vocês parecem de verdade. E aí tem a teoria também, né, que o Peter Pan, né, que tá fantasiado junto com o Jules, é na verdade a Grace. E aí, por isso que eu acho que eles vão usar muito flashback ao longo das próximas temporadas, porque tem muito da Grace e do Logan coexistindo no mesmo lugar e ela meio que notando ele de certo modo e ele nem é aí pra ela, né? Porque tem a cena da festa e tal. Aí também já vi teoria de que essa festa que eles se esbarram assim no banheiro é a festa do primeiro episódio. Então, curiosa pra saber se isso realmente vai ser verdade, se vai funcionar realmente esses flashbacks de cenas da primeira temporada com os Grace Logan. E aí todo esse boato, né, que o Dean e a Ali já acontecia logo nessa primeira temporada, começou a rolar umas 2 semanas antes da série sair. E eu tinha botado na minha cabeça que eu não ia acreditar nisso, porque se não existisse, tudo bem, sabe? Eu não ia criar expectativas nem nada. E eu também tava tentando fazer com que essa situação fizesse sentido na minha cabeça. E depois realmente de assistir a série, acho que fez todo sentido. Mas antes de assistir, realmente não estava entendendo porque eles estariam trocando a ordem dos casais. Mas vamos combinar, né, gente? Nos deu essa cena icônica da Ali e do Dean dançando On The Floor da J-Lo. E um hit, né? Porque até a J-Lo tá comentando, a música entrou no top do Spotify, é um bando de edit no Twitter, o povo tudo usando On The Floor no TikTok, sabe? Um hit de uma série é um hit. E o Tucker, nessa parte, um querido, porque ele em 2 segundos sacou que a fantasia era de J-Lo e resolveu botar a música lá pro Dean encontrar o amor da vida dele. Aí depois a gente tem a Hannah e o Garrett, né, fazendo ciúme no Justin ali, e eles indo pro quarto. Adorei toda essa parte, toda essa dinâmica, porque claramente os dois são dois teimosos, estavam lá discutindo quem ia dormir, quem não ia dormir na cama. E aí vai os dois pro chão, com aquela cama gigantesca. E nesse episódio dá pra entender bem a dinâmica dos dois casais que são apresentados com a gente nessa temporada. A gente tem a parte da dança do Dean e da Ali, que a gente já percebe que o relacionamento deles, a princípio, é bem da questão do físico mesmo. E em contrapartida, a gente tem as cenas da Hannah e do Garrett no quarto, que já dá pra entender muito sobre essa dinâmica deles como um casal, e principalmente no início. Nessa conversa, a gente acaba notando que eles sempre compartilham coisas pessoais sem nem perceber um com o outro. E isso é realmente como eles acabam se conectando nesse início, sem nem perceber. E eu amo isso em romance, gente, quando o casal nem percebe que eles já estão, tipo, na fase casados, assim, nossa, estamos namorando há anos, e nem percebemos, porque é muito natural essa confiança e esse pertencimento ali que eles passam um pro outro. E essa dinâmica toda, pra mim, é muito a essência da Hannah e do Garrett. E nessa parte também dessa conversa deles, né, a gente já consegue perceber como o Garrett se questiona sobre realmente gostar ou não do rock, porque ele acha que ele não consegue fazer nada além disso. E isso é realmente um sentimento trabalhado ao longo da série, diferente de como é nos livros. E eu também adorei que já mostra logo como ele realmente gosta da voz da Hannah e como ele tá fascinado em ouvir ela cantar. E eu adorei muito esses 2 primeiros episódios. Achei que super ditou, né, pra onde a série queria nos levar. E espero que vocês tenham gostado de me ver comentando e que acompanhem os próximos vídeos também sobre F Campus. Tchau!